Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre açougue e nada melhor do que falar no açougue dentro de um supermercado. Estou aqui do lado do Clóvis Polezi, fundador da Expo Supermercados, e que vai trazer um conteúdo exclusivo para você que nos acompanha. Clóvis, primeiro, se apresente, quem é o Clóvis Polezi? Clóvis Polezi é especialista em supermercado, com experiência como dono de supermercado, como consultor e especialmente como consumidor. Então é com prazer que a gente está aqui nesse supermercado que é um case de sucesso, levando informações assim muito diretas, práticas, em todos os sentidos. Então, que bom que nós estamos num supermercado assim, que para nós é um case de sucesso. Perfeito, então vamos falar para o pessoal, qual é a importância do açougue para um supermercado de bairro? O açougue é um dos setores assim fundamentais para o supermercado.